Então, começando, hoje a nossa segunda parte de Kotlin, tá? Seguindo as estruturas de aula que a gente teve nas últimas duas aulas. Hoje a gente vai começar a nossa primeira parte falando de estrutura de repetição, que vocês já estão carecas de saber, né? São os nossos loops ali. E a gente vai passar como funcionam os loops no Kotlin, que, por sinal, é uma forma bem diferente do que a gente viu nas outras linguagens, mas é uma forma bem bonita e bem elegante de fazer, tá bom? Bom, começando, né? Então a gente já sabe ali, né, que são as nossas estruturas de repetição. Elas são responsáveis por executarem as instruções definidas no escopo dela diversas vezes até que uma condição seja atendida. Isso está claro? Quando alguém falar estrutura de repetição, vocês vão lembrar, né, vou traduzir de uma forma bem básica, que é executar um trecho de código, seja uma linha 5 ou 10, ou seja, tudo que está naquele trecho, naquele escopo, diversas vezes até que uma condição seja atendida. Isso é uma estrutura de repetição. Fazer com que aquele determinado código aconteça várias e várias vezes até que uma situação, um problema seja resolvido, tá? E no caso do Kotlin, né, a gente tem três estruturas principais. A gente tem o for, que é o faça para. A gente tem o while, que é o enquanto. E o do while, que é o faça enquanto. Rafa, não tem for each no Kotlin? Tem, só que o for each do Kotlin já é dentro do próprio for. Eles já embutiram dentro do próprio for, tá bom? Então vocês vão perceber que o for do Kotlin ele é um pouquinho mais poderoso que o for das outras linguagens. Em contrapartida, as outras linguagens têm for each, tem map, etc e tal. Por sinal, o map do JavaScript que o Do falou ontem, vocês não tiveram a oportunidade ainda de ver o map, mas o map ele é bem importante no JavaScript para quem faz front-end, tá? Vocês vão usar muito map para quem for para a linha de front-end. Legal. Então agora vamos falar um pouquinho do nosso for, tá? E aí o nosso for no Kotlin, eles têm várias maneiras de serem feitas, tá? Então a primeira delas é a gente cria uma variável, assim como qualquer for. Lembra que o for, voltando lá no JavaScript ou voltando lá no C#, o for ele sempre tem três instruções. A primeira instrução é a variável de controle. Lembra que eu ensinei isso na segunda-feira? A segunda instrução é a comparação, né? Aquilo que vai checar se é verdadeiro ou falso para continuar o loop. E por último, você tem o incremento e o decremento. No caso do Kotlin, essas três instruções não são necessárias. A gente usa duas instruções somente. Uma antes do in e uma depois do in. E a depois do in, ela pode sofrer várias variações, tá? Então, teoricamente, como que a gente divide um for no Kotlin? A gente tem um for, né, a própria palavra for, a gente tem os parênteses bonitinhos, né, o escopo bonitinho, isso daí continua igual. E dentro dos parênteses, a gente tem sempre o lado esquerdo, que vai ser a variável que a gente vai utilizar. Essa variável ela pode ser, nesse caso, tanto uma variável de controle, quanto uma variável que vai voltar o valor. Por exemplo, quando a gente percorrer a lista, vai voltar o valor. Quando a gente for fazer uma interação de 0 a 100, vai voltar o índice mesmo, né? O loop que ele vai estar adicionando. E aí, a gente, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, o que a gente fez? A gente fez um for para verificar os pneus trocados. Falamos isso, esse exemplo nas duas últimas aulas. E aí, como que funciona o for aqui no Kotlin? Eu digo, depois do in, então todo for, se vocês prestarem atenção nos três exemplos que eu trouxe aqui, todos eles têm o in. Do lado esquerdo do in é a variável de controle. Do lado direito do in, eu tenho várias formas de fazer. A primeira delas é quando eu quero ir de um número até outro número. E basta eu dizer qual que é o número que eu quero que começa, 2 pontos, qual que é o número que eu quero que termina. Então, nesse caso, os nossos pneus trocados vai de 0 até 4. E aí ele vai trocar o pneu 4 vezes. Lembrando, né, aquele nosso exercício lá, mais ou menos como se a gente estivesse testando o nosso algoritmo na lógica de programação, né? Se eu vou do 0 até o 4, o primeiro valor de pneu trocado vai ser 0. Aí ele entra aqui no loop, troca o pneu. Quando ele volta para cá e faz a pergunta de novo, agora o pneu trocado vai ser 1. 1 ainda é menor que 4. E ele vai fazer até chegar no 4. A hora que chegar no 4, ele não vai mais trocar o pneu e vai sair do loop. Mesma coisa que a gente viu nos outros dois exemplos ali sem nenhum problema, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai fazer o código junto, né? A gente fez esse código nas últimas duas aulas e a gente ainda vai fazer esse código junto.
O primeiro exemplo de for é quando a gente quer ir de um número até outro número. Então, tanto aumentar quanto decrescer. O segundo exemplo é um decrescente. Então, nesse caso, eu quero ir de 0 até 4. Eu crio uma variável que vai guardar esse valor de 0 até 4, que são os pneus trocados. E a cada vez que ele for fazendo o loop, ele vai aumentando o valor até chegar em 4. Simples assim. Legal. O segundo for, ele é a mesma coisa que o primeiro, uma variável de controle win, só que nesse caso eu quero fazer o inverso. Ao invés de eu ir de 0 até 4, eu quero descer de 10 para 0. Então eu quero que o meu for comece, minha variável de controle, né? Ela comece com 10 e depois ela desça até o 0. Só que nesse caso, eu quero que ela desça até o 0 indo de 2 em 2. Então, olha o que eu faço. Eu falo que eu criei uma variável de controle que chama contador decrescente. Ela começa em 10 e ela vai descer até 0, indo de 2 em 2. Então, o primeiro valor aqui, se vocês fizerem o teste de mesa junto comigo aqui mentalmente, o primeiro valor é 10. E aí ele vai exibir o valor do contador, vai ser 10. Quando ele voltar aqui, ele não vai ser 9. Ele decresceu 2. Então, o segundo loop vai ser 8. Então, eu primeiro exibi 10, depois eu vou exibir 8. Aí eu vou entrar aqui no meu loop e vou checar. Depois eu vou exibir 6, porque eu desci de 8 menos 2, 6. Depois eu desci de 6 menos 2, 4. De 4 menos 2, 2. E de 2 menos 2, 0. Ou seja, ele vai fazer 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Bem legal, né? Então ele vai descer de 10 para 0, pulando de 2 em 2. Isso é bem legal, né? Às vezes a gente quer fazer uma lógica ali de exibir alguns anúncios variados, né? Então a gente consegue fazer isso de não exibir a lista certinha. A gente vai pulando alguns registros ali para exibir. Sempre fazendo analogia com o mundo real, né? Por exemplo, esse pular de 2 em 2 aí, por exemplo, se a gente tiver um problema matemático que a gente só quer pegar os objetos que são pars, a gente consegue fazendo disso aqui, né? A gente vai descendo de 2 em 2 e nunca pega os ímpares, por exemplo. Então a gente consegue percorrer uma lista e só pegar os números pares. Bem legal, né? E aí, por último, mas não menos importante, a gente teria o for each, né? Que é a mesma coisa que a gente viu nas outras, só que aqui ele é um for normal. Variável de controle, do mesmo jeito que a gente viu em todas as outras, e depois o nosso array. Então, olha, eu tenho um array, uma lista de produtos disponíveis, e para cada produto disponível ele vai guardar o valor na variável produto. Então eu vou ter um produto da lista de produtos disponíveis. E aí eu vou adicionar no meu carrinho de compras. Depois eu vou pegar o próximo produto da minha lista. Vou guardar na variável produto e vou adicionar no meu carrinho. E vou fazer isso inúmeras vezes. Tá bom? Então esses são os 3 exemplos de for. A gente vai fazer isso daqui a pouco, né? Vocês já sabem. Vamos pegar aí os argumentos para a gente poder fazer uns testezinhos aí e brincar um pouquinho, tá? Legal. Na sequência, a gente tem o nosso while, né? Que essa aqui é exatamente igual das outras linguagens, né? Ela checa se uma condição é verdadeira, abre um escopo e tem que loopar aquele escopo enquanto aquela condição for verdadeira. Caso a condição deixe de ser verdadeira, ele sai do loop. Lembrando que o while e o do while tem aquela questão que ele não tem uma variável para controlar o loop. Então a gente, programador, nós programadores, temos que controlar essa variável, senão acontece aquilo que eu mostrei para vocês na segunda. Lembra que eu mostrei para vocês um loop infinito? O nosso programa rodando ali, rodando e não parando nunca? Então, tomar muito cuidado com o while e do while, porque nesse caso, não que eles sejam ruins, só que eles deixam a responsabilidade de funcionamento para o programador. Se o programador não programar o while certo, o programa vai quebrar. Legal? Nenhuma mudança, né? Se vocês prestarem atenção lendo agora esse nosso algoritmo, né? A gente começa dizendo que tem carro na fila, ele checa. Tem carro na fila? Essa variável está com que valor nesse momento? True. Então ele vai ver que a condição foi true, verdadeira, vai entrar no loop e vai lavar o carro. Depois ele vai reatribuir o valor de se tem carro na fila, verificando se tem carro na fila. Se tiver, ele volta, lava o carro e checa de novo. Enquanto tiver carros na fila, ele vai lavar o carro e checar se tem carro na fila, até que chegou um determinado momento, ele vai verificar se tem carro na fila e vai voltar falso. Quando voltar falso, ele volta para cá, checa a condição e a condição vai ser falso, ele sai do loop e segue o programa dali para frente. E por último, mas não menos importante, né? A gente já viu todos eles aí e eles são bem importantes, né, no geral. A gente tem o do while,
que é a mesma coisa que o while, só que a grande diferença do while é que ele executa o primeiro trecho de código e depois que ele executa o primeiro laço, né, a primeira iteração, o primeiro loop, depois que ele termina o primeiro loop, aí sim ele checa a condição. Então, por exemplo, aqui, naquele nosso exemplo, a gente tem uma lista de strings, ou seja, eu tenho uma variável que guarda várias strings, que são as atividades pendentes. Eu pego e consulto na agenda de hoje quais são as minhas atividades pendentes para hoje. Eu informo a atividade que está pendente, passo todas as atividades pendentes e espero uma hora. Quando as minhas atividades pendentes continuarem maior que zero, ou seja, enquanto eu ainda tiver atividades pendentes, o meu loop vai acontecer de novo. Ou seja, o legal do do é que ele executou esse trecho de código indiferente de ter atividades pendentes ou não. No caso do while, essa primeira checagem aqui não aconteceria, tá? Então, eu vim aqui, chequei, executei a primeira vez e só depois eu vi se eu tenho atividade pendente. Se eu não tenho, eu simplesmente paro o meu while e vou embora. Beleza? Então, com isso, a gente terminou aqui a nossa primeira partezinha, né? Não foi uma parte relativamente rápida, para a gente já poder entrar no código e ver efetivamente todas essas estruturas de repetição lá dentro do nosso código. Hoje eu vou tentar ser bem lento, tá? Fazendo um ritmo que vocês consigam digitar junto comigo aí, para vocês poderem tirarem todas as dúvidas e tudo mais. Vamos minimizar. É sempre bom eu parar a apresentação, né? Porque senão a apresentação fica ali atrapalhando. Vamos abrir o nosso IntelliJ. Outra coisa importante, para quem trabalha em equipe, tá, ó, sempre abram o GitHub de vocês e lembre, nesse momento vocês estão desenvolvendo sozinho, mas vai chegar um determinado momento do trabalho de vocês que vocês vão estar trabalhando com um time. Então, antes de começar um trabalho, vocês sempre vêm aqui, escolhe o repositório, por exemplo, agora a gente vai mexer no Kotlin, e vocês clicam nesse botãozinho de fetch. O que esse fetch faz? Ele puxa os dados do que está lá no repositório atualizado para nossa máquina. Por quê? Porque vai que algum dos seus amigos que está programando com você, imagina os meninos aí, né? Os dalês aí que querem fazer o e-commerce aí da Devaria, né? Eles estão trabalhando em equipe ali, eles estão fazendo as coisas juntas. Então, um vai fazer um commit, vai subir para o repositório, o outro vai fazer o commit, vai subir para o repositório. Então vai ter que sempre ter momentos de vocês atualizarem o código-fonte de vocês. No caso aqui eu estou mostrando para vocês que sempre que vocês forem começar a programar, a trabalhar, é sempre bom vocês puxarem uma atualização de como está no repositório para garantir que você está com a última versão atualizada para não ter nenhum problema ali, né, e tudo mais, tá bom? Vou deixar então aqui nosso GitHub quietinho e voltamos para o nosso IntelliJ. Nosso IntelliJ ficou com várias coisas que a gente fez na nossa última aula, né? Todos os sources que a gente fez da calculadora, de input de variáveis, listas de convidados, o nosso Olá Mundo, tudo certinho, todos eles rodando, né? Ó, estão todos aqui para a gente rodar, sem nenhuma novidade, mas agora a gente não vai rodar nenhum deles, a gente vai fazer um novo. Então, nesse momento a gente vai vir dentro da nossa, onde está essa pastinha de SRC. Vou explicar todos os termos, como eu falei hoje eu vou bem devagarzinho, tá? Então, o que é o termo SRC? É uma sigla para source, ou código-fonte. Então, sempre quando vocês virem num código-fonte aí a pasta source, vocês podem ter certeza que é onde estão os arquivos efetivamente de código-fonte, tá? Porque essa sigla realmente é onde a gente coloca os nossos códigos. Então, dentro da nossa pasta SRC, que é a sigla de source, a gente vai dar um botão direito e aí agora a gente vai dar um new Kotlin File Class. Na opção aqui, a gente vai escolher File, porque a gente ainda não está fazendo orientação objeto, a gente está criando só as funções de main ali. E aí a gente vai chamar esse nosso arquivo de estruturas de repetição. Prestem atenção que no nome, ó, eu uso o conceito de camel case, né? Ó, primeira palavra, sempre quando é classe, né? Primeira palavra com a primeira letra maiúscula e a cada nova palavra coloca-se uma letra maiúscula, ó, estrutura de repetição, tá? Vou vir aqui, vou dar um Enter, ele vai criar esse nosso arquivo. Ele já vai perguntar, né, o IntelliJ ele é bem inteligentinho, ele vai perguntar se eu já quero adicionar no nosso Git. Eu vou falar que não, por enquanto eu não quero fazer. Eu vou até, para ele não ficar mostrando isso mais pra gente, vou colocar para ele não me perguntar isso novamente e vou dar um cancel. Maravilha.
E aí, gente, como é que faz aí para eu começar um projetinho no Kotlin agora? O que eu tenho que começar? Qual que é o ponto de partida? Vou deixar o chat pequenininho aqui, só para eu ir vendo as respostas de vocês. O que eu tenho que fazer no meu código aí para eu começar um programa no Kotlin? Hoje, vocês que vão me ajudar a programar. Eu vou programar bem com as respostas de vocês. Eu sei que leva uns segundinhos, tá? Boa, o Jean já cantou a bola ali, ó. Temos que fazer um main. Então, vou voltar aqui no nosso projetinho e vou digitar a palavra MA e ele já sugere para mim um main aqui, ó. Vou dar um enter e ele já criou a nossa função de main. Só que agora eu preciso capturar aquilo que veio no meu argumento da minha linha de comando. Como é que eu faço isso mesmo? Não estou lembrando de cabeça. Eu quero pegar aquilo que foi passado no meu programa na hora da execução, o que a gente chama de argumentos. Como que eu faço isso? Tem solução aberta, Matheus. A gente está usando aquela mesma solução lá do Devaria Kotlin que a gente usou em todas as aulas. O do Kotlin, a gente não precisa criar um projeto novo para cada programa. Nesse caso aqui, ele usa um arquivo para cada programa. No C# é legal a gente efetivamente criar um projeto novo. Nesse aqui, a gente vai usar a mesma solução para tudo, tá? Então, eu estou usando aquela Devaria Kotlin para tudo, tá? Então, ó, gente, me ajudem a responder. Como que eu faço mesmo para pegar aqueles argumentos da linha de comando? Onde que eles são passados? Quem lembra? Não tem importância não saber também, tá, gente? Os inputs são para a gente pegar o que o nosso usuário digitou. Eu não quero que o usuário digite. Eu quero pegar os argumentos do programa quando o programa é rodado. É um pouco antes dos inputs. É no momento que o programa é executado propriamente dito. Onde é que fica essa entrada dos argumentos? Boa, isso aí, ó. O Felipe lembrou. Lá dentro dos argumentos, lá dentro do nosso main, a gente consegue receber um parâmetro, que são os nossos argumentos. E esses nossos argumentos, ele tem um tipo específico, né? Ele é uma lista, um array de string. Legal, né? Então vamos lá. Agora que a gente já tem os nossos argumentos, a gente vai fazer o quê? A gente vai percorrer todos os nossos modelos aí de estrutura de repetição. Então, primeiro a gente vai fazer um for, certo? Depois, a gente pode fazer um for subindo. Depois a gente pode fazer um for descendo. Depois a gente pode fazer um for each. Depois a gente pode fazer um while. E, por último, um do while. Isso aqui vocês não precisam copiar, tá, gente? Eu só estou dando as diretrizes para vocês aqui. Vamos lá? Vamos testar? Como que eu faço um for subindo? Vocês estão aprendendo agora, então eu vou mostrar a primeira vez para vocês. Eu começo com a palavra for, que é a nossa keyword para fazer qualquer for. Depois, na sequência, eu crio uma variável de controle. Qual é uma variável de controle que faz sentido pegar aqui quando eu quero pegar o meu argumento propriamente dito ou quando eu quero percorrer os meus argumentos? Nesse caso aqui, que é um for subindo, um argumento que talvez faça sentido seria o nosso índice, certo? Então eu criei uma variável que chama índice e aí eu fiz o in. E aí eu quero que ele vá de 0 até o tamanho do meu argumento. Ou seja, indiferente de quantas vezes quantos argumentos for passado, ele vai de 0 até a quantidade dos meus argumentos. Se o meu argumento for 0, ele não entra. Se o cara passou 1, ele vai de 0 até 1. Se passou 2, ele vai de 0 até 2. Rafa, como que você chegou nesses argumentos aí? Então, ó, eu digitei argumentos e apertei ponto. Quando você aperta ponto, a gente já falou isso nas últimas 2 aulas, ele mostra todos os atributos e métodos daquele objeto. Tudo que o meu argumento tem. Olha, meu argumento tem várias coisas. Olha, ele tem um get, ele tem um iterator, ele tem uma série de coisas aqui bonitinhas. E uma das coisas que ele tem que é um atributo, que é o size, tamanho. Ó, dica aqui do IntelliJ. Quando vocês veem a bolinha com M, quer dizer que é um método. Quando vocês veem o Vzinho, quer dizer que é um value, ou um var, né? É justamente um atributo daquela classe. Então, ó, isso aqui é atributo, isso aqui é método, isso aqui é método, isso aqui é método, isso aqui é um atributo. E assim vai indo, olha que legal. Vocês conseguem ver aqui pelo IntelliJ, ó, os índices são valores. Olha que bacana. Certo? Olha quanta coisa tem.
A gente vai falar disso também hoje, um pouquinho dos métodos das listas, tá? E no caso que a gente quer é o size. Então eu vou percorrer pegando o meu índice e para cada índice eu vou de 0 até o tamanho da minha lista. E aí agora eu vou imprimir, né? Vou dar um print line falando percorrendo os argumentos, posição. Vou colocar a posição. Quem que é a posição aqui? É o nosso próprio índice, né? Eu quero dizer qual que é a posição que estamos naquele momento. Tem como eu pegar também o valor que foi passado naquele momento? Porque aqui eu estou pegando a posição. Lembra que a posição do array é o índice, né? É 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Lembra que a posição é o espacinho, né? Um trenzinho. A gente já falou bastante de array, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas o que é o índice? É como se fosse um trenzinho, né? Então imagina que você tem um trem e cada vagão é uma posição para você colocar uma variável. E aí você vai do vagão 0 até a quantidade de vagões que você tem. Então são vagõezinhos e aí eles são numerados, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu estou pegando aqui qual que é o meu vagão aqui nesse momento, né? Do meu vagão, eu já sei qual que é o vagão. Só que eu posso também conseguir o conteúdo desse vagão. Como que eu pego o conteúdo daquele vagão? Ou seja, quem está dentro daquele vagão? Muito simples. E valor, a gente pega o argumentos.get passando o índice. Olha que legal. Ah, ele até dá uma opção aqui, ó. Quando você dá esse replace aqui, ó, você pode fazer com colchetes. Então, ó, quando eu falo argumentos colchete index, quer dizer que eu estou pedindo para ele pegar exatamente o valor, ou seja, quem está dentro daquele vagão. O vagão eu sei, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos, de acordo com a quantidade de argumentos que foi passado. Só que além do vagão, eu quero pegar quem está dentro do vagão, tá? Vou rodar. Obviamente que nesse nosso primeiro não vai acontecer nada. Por quê? Porque quando eu clicar aqui em play, eu não passei argumento nenhum ainda. Olha o que vai acontecer. Eu vou dar um play aqui e não vai acontecer bolhufas. Ele vai simplesmente rodar e terminar. Olha aí. Por quê? Porque o nosso vagão não foi passado nada, né? Ele até deu erro no nosso vagão aqui, ó, porque teoricamente eu não posso rodar um for se o meu vagão for 0. A gente vai deixar isso aqui para depois a gente colocar um tratamento de exceção. Olha que ruim isso aqui, ó. Nosso tratamento de exceção tá ruim, né? A gente vai melhorar isso com tratamento de exceção, porque justamente a gente vai falar disso hoje. Então, olha que legal. Fizemos, só que como a gente passou 0 argumentos, ele deu erro, né? Ele tentou ir de 0 até o size e não deu certo. Legal? Agora eu vou mudar os meus argumentos. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na estrutura de repetição, aqui, né, no nosso arquivo, e ele tem nessa setinha, e ele tem essa setinha de Edit Configurations. Quando vocês clicam aqui, ele abre uma janelinha, e aí eu consigo passar os argumentos. Agora eu venho aqui nesse Program Arguments e passo os argumentos. Então eu vou passar teste, Rafael, Devaria, Kotlin, aula e alunos. Pronto. Então eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos para o meu projeto. Vou clicar na palavra apply ou no OK direto, tanto faz. Vou dar o OK. E agora, quando eu rodar de novo, olha que legal. Ele rodou, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele deu um valor aqui ruim, né? Porque justamente eu falei que eu quero que vá de 0 até o meu size. E aí eu não tenho o vagão 6. Eu criei 6 vagões, lembra? Começando do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho o vagão 6. Por quê? Porque eu peguei o tamanho todo. Na verdade, eu quero pegar o tamanho todo menos 1. Ele até dá pra gente uma forma de fazer um replace disso aqui, né? Fazendo desse jeito, ó. Para eu não precisar fazer esse menos 1, eu posso trocar os 2 pontos por until. Olha que legal. Então eu venho e troco aqui por until. Tem várias formas de fazer, vocês perceberam, né? Então eu posso pegar e fazer dessa forma aqui de 0 até o tamanho. Ele me deu 3 sugestões. Olha como o Kotlin é legal. Eu posso fazer tanto indo de 0 até o argumento size menos 1, ou seja, eu quero ir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, quero ir de 0 a 5. Aí ele me dá a segunda opção, que é eu colocar o until. Quando eu coloco o until, ele vai de 0 até
o 5. Se eu rodar dessa forma, vocês já vão ver que vai funcionar. Olha aqui, eu vou dar um outro play, né? Lembrando que o atalho para esse cara é Shift F10. Ó, vou dar um Shift F10, ele vai rodar aqui. E olha aqui, ó. Teste, Rafael, Devaria, Kotlin, aula, alunos. Faltam 2 pontos aqui, né? Para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, ó, olha que legal. Ele pegou o vagão e o valor que está no vagão. Pegou o vagão e o valor que está no vagão. 1 a 1. Só que ele ainda está reclamando de warning. Ele fala, Rafa, para você fazer isso da melhor forma que o Kotlin pode fazer, você não precisa fazer desse jeito. Você pode pegar os próprios índices que tem no seu array. Então, uma terceira opção de resolver esse for do mesmo jeito é trocar isso aqui por índices. E agora, ele vai percorrer todos os índices do meu loop e vai funcionar do mesmo jeito. Olha que legal. Tudo igual. Posição 0, teste. Posição 1, Rafael. Posição 2, Devaria. Posição 3, Kotlin. Posição 4, aula. Posição 5, alunos. E o legal da gente usar o loop é que vocês vão perceber, e aí até trazendo um pouco do caso real, é que a gente pode mudar os valores e o programa não quebra, ó. A gente não sabe o tamanho que vai vir. Então, ó, vou pegar agora e vou tirar 3 valores aqui. Eu vou deixar só 3. Vou dar um OK e vou rodar de novo. Vou dar um Shift F10. Olha que legal. Teste, Rafael Devaria. Ou seja, o nosso loop rodou de acordo com a quantidade de argumentos que foi passado. Se passou 3, o nosso loop rodou 3 vezes. Se passei 6, o nosso loop rodou 6 vezes. Vamos fazer junto? Já vou passar um desafio para vocês aí enquanto vocês tiram as dúvidas. E se eu quiser fazer agora, eu quero fazer o meu vagão, né, o meu for, só que eu quero fazer o meu for da última palavra para a primeira. Como que eu faria isso? Então eu não quero subir do primeiro vagão para o último, eu quero ir do último para o primeiro. Como que eu faria isso no for? De acordo com o que eu mostrei lá para vocês lá na apostila. É isso aí. Inverte a ordem, mas tem uma palavrinha diferente. Mas é isso aí, Matheus. Vocês entenderam a lógica. Então olha aqui que legal. Vou ter um for com um outro, vou chamar agora de índice decrescente. E agora, ao invés de eu começar do 0, eu vou começar do tamanho do meu argumento. Olha que legal. Eu quero começar já da posição, né? Eu quero começar do tamanho do meu trenzinho, -1, né? Você sempre lembrar da questão do 0. Então eu vou pegar o tamanho do meu trenzinho e vou tirar 1 e quero fazer um down to 0. Olha que legal. Então agora eu tô pegando do meu tamanho total do meu trem e tô descendo até o 0, ou seja, eu vou fazer o contrário. E aí o nosso print ln agora vai ficar percorrendo os argumentos de forma decrescente. Posição, 2 pontos, esse nosso índice que a gente criou aqui, né? E valor, 2 pontos, cifrãozinho. E, nesse caso aqui, a gente vai pegar os argumentos, passando dentro do cochete o nosso índice para ele pegar o valor, né? Então, o que faz isso aqui? Lembrando lá da aula de segunda, da aula de terça, né? Eu tenho o meu trenzinho. Eu quero pegar o valor que está na posição daquele meu trenzinho. Então, eu vou perguntar lá pro meu maquinista, né? Tô fazendo uma analogia bem boba, tá, gente? Me perdoa aí se soar muito infantil. Mas, ó, tô perguntando pro maquinista quem que tá na posição 5. Ele vai virar para mim e vai falar assim, na posição 5 tá o Evandro, por exemplo. Legal? E aí, vamos testar de novo. Vou dar um play aqui de novo e olha que legal. Shift F10. Ó, começamos então, crescentemente, fomos da posição 0, do vagão 0 até o vagão 2. E depois, percorrendo de forma decrescente, a gente foi de 2, ó. Começou por Devaria e desceu até o 0. Bem legal, né? Deixa eu dar um enter aqui para vocês conseguirem copiar. Tá claro aí, gente? Deixa eu jogar meu chat para cá, enquanto vocês copiam. Tá ficando mais claro agora, gente, os nossos processos e até as nossas lógicas, né? Eu quero percorrer a minha lista de 0 até o tamanho dela. Agora eu quero percorrer a minha lista do tamanho dela até 0, né? Estão vendo que agora as estruturas de repetição já estão começando a fazer mais sentido e tudo mais? Vamos fazer o for each agora? Me ajudem aí. Como é que vocês acham que ficaria um for each? Será que eu preciso fazer de step para step? Será que eu preciso calcular um índice? Como é que será que ficaria um for each? Lembra que o for each ele já não olha o vagão, ele olha o conteúdo. Ele vai pegar conteúdo por conteúdo. Como que a gente faria aí um for each aí já no Kotlin? Quem chuta? Não sei. Com certeza, mano, se você tá dando play e tá rodando, provavelmente você deve conseguir passar o argumento aqui, ó. Porque ele deve... Presta atenção no seu console,
vê se ele está fazendo isso aqui, ó. Se ele estiver fazendo isso aqui, copia e cola essa linha toda e executa no console você direto, ó. Copia tudo isso aqui, executa no console e aí na hora que você for executar no console, basta você passar isso aqui, ó. Não tem muito segredo, não. Eu não conheço, tá? Eu vou ficar te devendo. Boa, o Felipe pegou bem aí, né? O for each é o mais simples de todos, né? Olha aqui que legal. O for each é simplesmente um for, onde a gente passa a variável, já não é mais o índice, é o próprio valor. Então aqui eu quero o argumento em argumentos. Olha que legal. O for each é o mais simples de todos agora. E com isso a gente consegue fazer um print ln aqui, né? Fazendo o percorrendo os argumentos com for each, valor, dois pontos, cifrãozinho, argumento. Pronto. Vou dar aqui o nosso Ctrl F5 aqui de novo. E olha aqui que legal. Olha que bacana. O nosso for each já está funcionando. Teste Rafael Devaria. Que é justamente a posição 0, 1 e 2. Boa, o José também acertou. É isso aí, gente. Muito bom. Estão vendo como vocês estão sacando bem já todas as questões? É isso aí, gente. Legal, vamos seguir aqui, até para a gente não ficar... A gente ainda tem os outros desafios lá. Vamos fazer os outros dois últimos? Esses aqui, a gente já sabe mais ou menos qual que é o conceito, né? Então, a gente vai fazer agora um while para percorrer os argumentos, né? A gente vai criar uma variável, certo? Que vai ser contador de argumentos lidos. Então, beleza. Vou criar ele com valor de 0 e vou fazer um while enquanto o contador de argumentos lidos for menor que o argumentos.size, certo? Então eu quero fazer um contador que vai controlar os meus argumentos lidos. No primeiro momento, quantos argumentos foram lidos? 0. Então olha aqui que eu vou printar agora aqui, ó. Print line, certo? Vou printar quem? O percorrendo os argumentos com while. O meu print está errado, né? Ó, falta um T aqui, porque eu estou digitando, não estou dando Ctrl espaço. E aí, olha que legal. Eu já vou fazer a mágica acontecer aqui, ó. Eu não preciso fazer o incremento e o decremento, eu não precisaria fazer o contador, eu não precisaria fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui já ali na atribuição da string. Olha que bacana. Vou colocar argumentos lidos, dois pontos. Vou colocar um cifrãozinho e vou fazer isso aqui. E aí, na sequência, valor lido é o nosso a gente já sabe, né? É a mesma coisa do que a gente pegou nos outros ali. Nosso valor lido é justamente nossa variávelzinha aqui, argumentos, passando entre cochetes quem? O nosso contador aqui. Tem que tomar um cuidado aqui, ó. Aqui tem um macetezinho para vocês tomarem cuidado. O que vai acontecer aqui, ó? Se vocês prestarem atenção. Eu estou começando de argumentos lidos 0. Eu quero mostrar quantos argumentos foram lidos, certo? Então eu comecei do 0. Só que na hora que eu vou exibir aqui, eu já estou adicionando. Só que na hora que eu adicionar e pegar aqui, vocês não concordam que eu não estou pegando o vagão 0? Que quando eu já fizer isso aqui já vai ser 1? Eu estou pegando o vagão 1. Então, para ficar bonitinho o nosso programa, como eu já estou atribuindo o valor aqui, ó, eu vou fazer sem atribuição primeiro, só para vocês entenderem. Vou tirar meu mais aqui e vou colocar o meu mais aqui. Certo? Então, ó, eu vou exibir percorrendo os argumentos lidos 0, valor lido, aquele que está lá no 0. Se eu rodar, já vai funcionar. Olha aqui. Tá certinho já, ó. Olha aqui. Percorrendo argumentos com while, argumentos lidos 0, valor lido, teste. Mas não fica estranho? Se você leu 0, por que você está exibindo um valor? Porque na verdade você leu 1. Só que esse 1 está no vagão 0. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente roda no sistema por trás, é uma coisa. O que a gente apresenta para o usuário é outra. Vocês não concordam que ele vai ler e fala, nossa, mas se você leu 0, por que ele exibiu o teste? E se você leu só 2, por que teve 3 respostas? Esse sistema aqui está tudo errado. Não, não está errado. É que uma coisa é como o computador entende, outra coisa é como a gente vai exibir para o nosso usuário. Para a gente resolver isso, muito simples. Ó, ao invés de fazer desse jeito, eu vou fazer a atribuição ali, né, o incremento aqui, certo? Então, automaticamente, agora aqui já vai ser 1, 2 e 3.
Só que aqui eu quero pegar a posição do vagão certa. Então o que eu tenho que fazer? Dou menos 1. Então olha aqui. Aqui eu somo 1, aqui eu tiro 1 só para pegar a posição do vagão. E aí agora, quando eu rodar, olha que legal. Na verdade, eu preciso pôr o mais antes. Tem um segredo aqui legal, tá, gente? Quando você coloca o mais na frente, ele primeiro atribui e depois usa o valor. Os meninos não chegaram a falar disso nas últimas aulas, mas eu já estou mostrando para vocês. Então, por exemplo, quando eu coloco mais no final, ele vai colocar 0. Só que quando for usar de novo, aqui já vai ser 1. Quando eu coloco mais na frente, ele primeiro transforma em 1 e depois usa o 1. Então, ó, vou rodar agora de novo aqui. Vou dar um Ctrl F5. E olha que legal. Argumentos lidos, 1. Valor lido, teste. Faz sentido. Argumentos lidos, 2. Rafael, realmente eu li 2 argumentos. Argumentos lidos, 3. Valor lido, devaria. Entenderam essa questão de usabilidade, de como que a gente mostra para o usuário? É bem diferente daquilo que a gente roda por trás no sistema, né? O usuário vê uma coisa que nem sempre é aquilo que a máquina entende, né? A máquina começa a contar do 0. E a gente não começa a contar do 0, a gente começa a contar do 1. Tanto que vocês prestarem atenção nos outros aqui, dá na mesma, né? Olha aqui, eu tô começando do 0, né? E para o nosso usuário isso não é muito legal, né? Depois, se eu quisesse, ou vocês mesmos, vocês podem corrigir isso aqui para não exibir, né? Feião aí. Fica de desafio para vocês aí, né? Não vou falar para vocês me enviar, mas como que eu faria para exibir o índice certinho aqui, porém sem dar erro na hora de pegar o meu vagão ali, porque eu sei que ele parte do 0, né? Ficou muito difícil esse while aqui, gente? Eu só mostrei uma forma, né? Eu poderia deixar ele ali de 0, 1 e 2. Eu só mostrei uma forma de como que a gente mostraria uma mensagem bem legal para o nosso usuário, né? Eu fiz aqui um incremento, né? Fiz o incremento antes de usar o valor, justamente para ficar bacana aqui. Quando a gente fizer aqui o incremento, para não pegar o vagão errado, a gente subtrai 1, não no contador, eu não decremento o contador, eu só decremento a conta, que nesse aqui é 2, 2 menos 1, 1. Eu quero pegar na posição 1, no vagão 1, qual que é o valor. Mas, na verdade, eu estou no segundo registro da lista. O do while vai seguir no mesmo processo, só que agora o nosso do while ele vai fazer indiferente do nosso projetinho ter ou não, né? Só para a gente fechar esse último aqui, ó. Se a nossa lista for vazia, ele vai dar erro do mesmo jeito. Eu vou até forçar uma lista vazia para vocês entenderem. Então, ó, vou fazer o do while aqui, certo? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora uma outra variável de controle, né? A variável de controle tem que sempre ficar fora. E aí, agora a gente vai chamar aqui de contador loops efetuados. Tudo dá no mesmo, né? Vocês perceberam que a semântica... Todas elas, né, existem várias semânticas para representar a mesma coisa, né? Ó, índice, para saber quantos argumentos, né, qual que é o vagãozinho. Argumento é uma lista de argumentos. Contador de argumentos lidos e contador de loops efetuados é praticamente a mesma coisa, né? Só muda a forma que eu estou salvando no meu cérebro a lógica. Mas ou eu estou contando quantos argumentos estão lidos ou quantos loops eu fui. Mas teoricamente é a mesma coisa, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Print, ln, entre parênteses, percorrendo os argumentos com do while, vírgula, argumento, valor, índice, né? O contador lido, com loops, total de loops, mais fácil. Total de loops, vou colocar o nosso contador aqui, né? Contador loops efetuados, vírgula, e, né? E valor lido, dá aquele enterzinho bonitinho para não ficar, né? Para a gente já ficar aqui um pouco mais dentro aqui do nosso tab aqui. Vou colocar os nossos argumentos dentro de cochetes, qual que é a posição que eu quero pegar, ó, do vagão. Nesse caso, eu vou pegar pelo contador de loops efetuados. Na sequência, eu vou dizer que os meus loops efetuados foi mais 1, ou seja, eu já fiz o primeiro. E aí eu vou fazer a mesma checagem que eu fiz ali no while, né? Contador de loops efetuados é menor que o tamanho dos meus argumentos. Vou dar um Ctrl F5 e vai funcionar. Tudo certinho, tá vendo? 0, 1 e 2. Deu bonitão. Só que olha que legal. Eu sei que vocês estão digitando, mas só para mostrar para vocês. Eu vou agora arrancar meus argumentos. Eu vou deixar vazio. E vou dar um OK. Só fiz isso. Vou dar um Ctrl F5 e
estourou na minha... E ó, que legal, isso é uma coisa legal já para vocês treinarem a leitura de erros. Quando vocês têm um erro aqui no Kotlin, ou em outras linguagens, vocês vão ver isso no JavaScript, vocês vão ver isso no C#, ele fala qual que foi o arquivo que deu erro, depois qual que foi o método que deu erro, e depois ele fala qual que é a linha. Olha que legal. Ele falou que o problema foi na linha 29. Por que deu problema na minha linha 29? Porque eu estou tentando acessar o vagão 0, o valor do vagão 0, e, no meu caso, os meus argumentos não foi passado nada, não existe o vagão 0, eu só tenho o maquinista. Então, como eu só tenho maquinista, como eu posso pegar o vagão 0? Não vai, né? Então, olha que aqui é um bom exemplo do cuidado que vocês têm que ter com o do while. O do while, todos os demais vocês perceberam que não deu erro? Por quê? Porque ele checou. 0 é 0? Não entrou. 0 desceu para 0? Não entrou. A lista tem 0? Não entrou. 0 é menor que 0? É igual, então não entrou. Nesse aqui ele fez primeiro antes de checar. E aí deu nhaca. Por quê? Porque ele executou um código antes de checar se tem algo dentro daquele nosso vagão. Bem ruim, né? Entenderam a questão do while? O do while vocês só tem que tomar cuidado com essa questão justamente dele não checar a condição antes de fazer o primeiro loop. E aí, obviamente, isso é passível de erro, né? Quando a gente dá esse erro, obviamente, a gente pode ter algum problema na nossa aplicação. Mas é legal vocês verem essa questão que dá para vocês lerem o erro que foi lançado. Tudo tem uma certa explicação. A gente vai falar de try-catch daqui a pouco, né? Já estamos terminando esse exercício. Mas olha aqui. Nesse exercício, ele falou que deu um problema de index no array. Ou seja, ele falou assim, olha, esse index que eu estou tentando acessar está fora do tamanho. Eu dei uma exceção aqui. Eu estou tentando acessar o index 0 e o index 0 não existe. Aonde? Nesse arquivo, nesse método, nessa linha. Bem legal, né? Para vocês poderem analisar os erros aí, né? Na hora que vocês estiverem trabalhando, é assim que a gente analisa erro. Tanto que o IntelliJ e as outras plataformas, se vocês dão um Ctrl aqui, ó, segura o Ctrl, tá vendo que ele vira uma mãozinha? Se vocês clicam, ó, eu posso estar no arquivo na hora que eu quiser, ó. Na hora que eu clico aqui, ó, olha o que ele faz. Ele direciona exatamente para o lugar onde deu erro. E por sinal, ele dá algumas possíveis soluções, tá? Ele tem várias soluções aqui que a gente pode fazer aqui. Nenhuma delas, na verdade, é válida, mas só para vocês entenderem aí que ele ajuda a gente a identificar o erro, né? Aquele exemplo que a gente usou no PDF, lá no PPT, foi bem válido. Por quê? Deixa eu voltar nele aqui só para vocês verem. Ó, eu já recebo, dentro do while, eu já recebo as atividades pendentes e eu informo as atividades independente delas serem 0 ou não. Ou seja, eu tenho que fazer um tratamento aqui para que, quando as minhas atividades for 0, eu não fazer nada. Que é o que faltou ali, né? Por exemplo, o meu do while, eu consigo corrigir ele muito simples, ó. Eu poderia colocar um if aqui, né? Ó. Eu poderia, por exemplo, nesse caso aqui do meu do while, fazer um if, que eu só coloco print se, por um acaso, eu tenho argumentos. Se eu não tiver argumentos, eu não faço esse primeiro trecho. Mas eu acho que um bom exemplo do while é esse aqui, né? Ó, a gente cria as atividades dentro do do que a gente busca um dado, né? Então a gente buscou as nossas atividades, a gente informou, indiferente delas serem 0, e a gente esperou uma hora, indiferente de ser 0. Por quê? Porque eu preciso que o meu loop continue daqui uma hora. Então, nesse caso, o do while é uma boa. Por quê? Porque eu quero que ele rode sempre a cada uma hora, mesmo que eu não tenha nenhuma atividade no momento. No while, eu nunca ia entrar nisso aqui. Por quê? Porque no caso aqui do while, ele nunca ia entrar, porque já ia dizer que eu não tenho atividades. E eu quero que, nesse caso, eu cheque as atividades e espere uma hora até checar de novo, porque daqui uma hora o meu cenário de atividades pode mudar. Então, nesse caso aqui, é um caso bem real aí de usabilidade do while. Ficou claro, gente? Todo mundo conseguiu fazer todos eles? Estão todos rodando aí e tudo mais? Vou consertar aqui minhas configurações, só para vocês verem aqui. Vou colocar um teste de novo, teste de varia, só para vocês verem rodando, agora sem erro, né? Não que o erro está tratado, o erro ainda continua esse erro do while, mas eu vou deixar aqui porque a gente vai falar de tratamento de exceção daqui a pouco.